Começam agora as aulas do 5º ano do Ensino Fundamental. Vem aí, Língua Portuguesa. Olá, alunos do 5º ano! Vamos para mais uma aula de língua portuguesa? Como vocês estão hoje? Estão bem? Então, vamos lá! Com certeza já estão com o material de vocês aí do ladinho, né? O caderno, lápis, borracha, para as nossas anotações da aula de hoje. Vamos ver o nosso objetivo para a aula de hoje? Então, olha só, identificar no texto lido a pontuação utilizada e o seu efeito de sentido. Bom, o que será que a professora trouxe aqui? Bem, então, nós vamos, desvendar o que nós temos embaixo aqui desse retângulo azul. Vamos lá, então. Olha só. Olha ali, vão vendo o que vocês estão vendo ali. Parece o quê? Umas gotinhas, né? Algumas gotículas ali. E agora, o que nós temos aqui? Consegue identificar um animal que está aqui? Que será? Olha só, está mais fácil, o sapo. Que mais que nós temos aqui? Isso, uma galinha. Ó, já tem gente aí que já está falando o que nós estamos tendo aqui embaixo desse retângulo. Então, o sapo, a lebre e a galinha. Vocês se recordam que texto que nós tínhamos esses personagens? Muito bem, A Causa da Chuva. Hoje, então, nós vamos relembrar esta fábula. Quem quiser pode, ler, aí na folha de vocês, que vocês têm essa fábula na unidade 12, ou acompanhar a leitura aqui na tela com a professora. Bem, então vamos lá, lendo junto com a professora. A Causa da Chuva, Milor Fernandes. Não chovia há muitos e muitos meses, de modo que os animais ficaram inquietos. Uns diziam que ia chover logo, outros diziam que ainda ia demorar, mas não chegavam a uma conclusão. Então veja o que nós temos aqui nesse primeiro trecho do nosso texto de sinais de pontuação. O que nós temos? Isso, temos a vírgula e os pontos. Então, a vírgula, a gente já comentou em algumas aulas que durante a leitura, elas nos ajudam a dar uma pausa, né? Então, não chovia há muitos e muitos meses, de modo que os animais ficaram inquietos. Então, veja, a gente dá uma pausa ali, né? A mesma coisa aqui, ó. Uns diziam que ia chover logo, outros diziam que ainda ia demorar. Então, na leitura, ela me ajuda a dar uma pausa. E durante a minha escrita, ela vai me ajudando ali, a fazer alguma explicação, a separar alguns termos. E a outra sinal de pontuação que nós temos é o ponto, o ponto final aqui, ó. Nós temos 3 pontos aqui. E muitas vezes a gente vê o mas onde que eu coloco o ponto? Então, eu tenho que pensar que a hora que eu estou escrevendo o texto, eu coloco o ponto quando eu termino aquele meu pensamento, aquela minha ideia. Então, veja, não chovia muitos e muitos meses, de modo que os animais ficaram inquietos. Então, eu terminei esse meu pensamento de contar que não chovia há vários meses e que por isso os animais estavam inquietos. Eu não poderia colocar aqui, se eu colocasse o ponto aqui, ó, não chovia há muitos e muitos meses, de modo que os animais, ponto. Como assim, ponto? Vejam, não tinha terminado, o meu pensamento ficou incompleto. Então, quando eu completo o meu pensamento, eu posso usar ali o ponto final. E durante a leitura, ele faz com que eu dê uma pausa um pouquinho maior. Então, ó, uns diziam que ia chover logo. Outros diziam que ainda ia demorar, mas não chegava a uma conclusão. E daí a gente põe ali, o pontinho ali, o ponto final para eu ir para um próximo parágrafo. Por quê? Porque daí aqui eu terminei essa
primeira ideia minha ali, introdutória do meu texto. Eu vejo, eu usei 3 frases aqui, pontuei as 3, mas aqui, né, eu pus o ponto e vou ir para um outro parágrafo. Por quê? Porque eu terminei todo esse meu pensamento inicial, né? Fiz toda essa minha apresentação ali de que não chovia há muitos meses, que os animais estavam inquietos, que eles diziam, um dizia que ia chover, outro não, e que não chegava a uma conclusão. Então, fiz esse primeiro aí comentário do meu texto. Bom, continuando o texto, né? Chove só quando a água cai do teto do meu galinheiro, esclareceu a galinha. Ora, que bobagem, disse o sapo de dentro da lagoa. Chove quando a água na lagoa começa a borbulhar suas gotinhas. Como assim? Disse a lebre. Está visto que chove quando as folhas das árvores começam a deixar cair as gotas d'água que tem dentro. Então vejam aqui nesse trecho que pontuação que nós temos aqui que se destaca. Então o ponto final, a vírgula, a gente já viu. Que outro sinal de pontuação nós temos aqui que se destaca? Muito bem, o travessão. Então vejam que nós temos aqui 3 travessões, né? O que o travessão está fazendo aqui nesse meu texto? Muito bem, ele está me indicando a fala de alguém, né? Então tem o travessão e tem a fala de um personagem. Que personagem que está falando aqui no primeiro travessão aqui? A galinha, né? Ó, esclareceu a galinha. No segundo travessão, isso, ó, ora, que bobagem, disse o sapo. E no terceiro, a lebre, né? Como assim? Disse a lebre. Então, tem os 3 travessões, cada travessão indicando a fala de um dos personagens. Olha só, neste momento começou a chover. Viram? Gritou a galinha. O teto do meu galinheiro está pingando. Isso é chuva. Ora, não vê que a chuva é a água da lagoa borbulhando? Disse o sapo. Mas como assim? Tornava a lebre. Parecem cegos? Não veem que a água cai das folhas das árvores? Então, novamente, o que nós vamos ter aqui? O travessão, né, indicando novamente a fala dos personagens do texto, né? Então, nós temos ali a fala da galinha novamente, do sapo novamente e da lebre. Agora, né, vamos retornar aqui um pedacinho, ó. Ora, que bobagem, disse o sapo de dentro da lagoa. Chove quando a água da lagoa começa a borbulhar suas gotinhas. O que nós temos além do travessão aqui nessa frase que chama a nossa atenção? O ponto de exclamação, né? Então vejam, ó. Ora, que bobagem, disse o sapo de dentro da lagoa. Por que o autor usou essa exclamação aqui? Para dar ênfase à forma como o sapo está falando, né? Quando eu vejo um ponto de exclamação no texto, eu não posso ler ali, né? Ora, que bobagem, disse o sapo de dentro da lagoa. Não, não foi assim. O sapo não falou, ora, que bobagem. Ele falou que, ora, que bobagem, né? Como quando a gente está conversando com alguém, às vezes não concorda com alguma coisa, a gente fala assim, é capaz mesmo? Que bobagem isso que você está falando, né? A gente faz essa exclamação, a gente, né, demonstra isso na nossa voz. E no texto, como que a gente vai demonstrar isso? Usando o ponto de exclamação. Para quê? Para que quando alguém for ler o nosso texto, essa pessoa consiga, né, imaginar o personagem. Quando eu leio aqui assim, ora, que bobagem, disse o sapo de dentro da lagoa. Parece que eu tô vendo a cara do sapo, assim, debochando deles, né? Ora, que bobagem. Então, o ponto de exclamação ajuda a gente a ter, né, essa noção do texto. Parece que a gente está lá dentro da história, se a gente consegue ler e colocar essa pontuação no momento que a gente está lendo o texto. Então, né, é muito importante a gente saber colocar essa pontuação. Então, por isso que quando a gente está escrevendo o texto, a gente vai falando, vai imaginando ele lá na nossa cabeça,
A gente tem que pensar, mas como que eu posso colocar isso no papel para a pessoa que vai ler entender o que eu estou falando? E a pontuação me ajuda nesse sentido. Olha aqui, ó, nesse trecho aqui, ó, que a professora pegou as 3 frases novamente, né? O que nós vemos aqui que tem nas 3 falas aqui? Isso, ponto de interrogação. Então veja aqui, ó, viram? Gritou a galinha. Ora, não vê que a chuva é a água da lagoa borbulhando? Disse o sapo. Mas como assim? Tornava a lebre. Parecem cegos. Não veem que a água cai das folhas das árvores? Então, olha, quanto ponto de interrogação. Por que todos esses pontos? É para dar essa entonação do quê? De um questionamento, né? Então, a galinha não fala assim, viram? Gritou a galinha. Não, ela fala, viram? O teto do lado do meu galinheiro tá pingando, ó, tô certa? Ela questiona de uma forma que ela fala assim, viu? Eu tava certa. Então, ela chama a atenção deles, dos outros animais, questionando-os, né? Viram? Ela não fala só viram. A mesma coisa aqui. Ora, não vê que a chuva é a água da lagoa borbulhando? Eu tô vendo que tá borbulhando, vocês não estão vendo? Tem um outro questionamento para que os outros personagens do texto olhem lá para a água da lagoa, né, e vejam que a água realmente está borbulhando. E aí vem a lebre. Como assim? Né, mas como assim? Ela não fala, mas como assim? Ela chega, né, se impondo. Mas como assim? Né? Parecem cegos. Não veem que a água cai das folhas das árvores? Então, ela faz essa interrogação, né? Faz questionando eles para quê? Nossa, será? É mesmo? A hora que alguém te questiona, você para, né? E começa a pensar, será? Então, com esse questionamento, né? Cada personagem faz o seu questionamento para chamar a atenção dos outros para aquilo que ele acha correto, ele acha certo. Então, a importância também do ponto de interrogação, porque se eu não colocar o ponto de interrogação onde eu estou fazendo um questionamento, onde eu estou interrogando, estou fazendo uma pergunta, como que a pessoa que está lendo vai entender? Ela não vai entender que aquilo é uma pergunta. Então, eu tenho que usar o ponto para eu conseguir assim passar para essa pessoa esse meu desejo de que aquele personagem naquele momento está questionando. Bom, aí, né, olhando esse trecho aqui do texto, vejam bem, no texto anterior, o autor usa a mesma estrutura, né? Ele usa as 3 falas aqui, uma fala de cada personagem. Porém, geralmente, quando a gente vai escrever um texto que tem um diálogo, às vezes a gente não ouve a professora falando assim, tem 2 pontos, no diálogo tem os 2 pontos e aí tem um travessão. Por que eu uso os 2 pontos no diálogo? Eu uso anunciando, né, que vai vir a fala. Então, né, a gente colocaria lá como assim, por exemplo, nesse momento começou a chover. A galinha gritou, 2 pontos, e aí eu colocaria a fala. Mas o autor aqui do texto, ele usou outro recurso. Vocês viram que ele apresenta aqui quem está falando, né? Junto, então, ó, viram? Gritou a galinha. O teto do meu galinheiro está pingando, isso é chuva. E aqui, então, a pontuação se faz mais importante ainda. Porque se eu, né, colocar, de repente, esse ponto de interrogação aqui, a hora que eu for ler, eu vou colocar assim, viram? Viram? Gritou a galinha? Daí eu tô perguntando se eles viram que a galinha gritou. Já ia mudar todo o sentido do meu texto. Então, olha a importância aí da pontuação. Então, viram? Gritou a galinha. Ele coloca o personagem que está falando. A mesma coisa aqui, ó. Ora, não vê que a chuva é a água da lagoa borbulhando? Disse o sapo. Ele apresenta o personagem no final ali da frase. Mas como assim? Tornava a lebre. Parecem cegos? Não veem que a água cai das folhas das árvores? E por que será, né?
tornava. Por que ele usa esse tornava lebre? Porque a lebre tinha falado lá, né, no primeiro trecho do texto, ela tinha falado, né, a chuva é quando caem as gotinhas das folhas das árvores. Então, aqui, né, mas como assim? Tornava a falar a lebre. A lebre insistia naquilo, porque cada um deles, na realidade, estava insistindo naquilo que achava que era a sua opinião, né, que estava certo naquela opinião. Então, por isso ele usa o tornava a lebre. Ele poderia ter usado disse a lebre ou falou a lebre, mas quando ele coloca o tornava a lebre é para a gente lembrar que, né, que todos eles, e como a fala da lebre é a última aqui, ela tornava a dizer, então insistia naquilo que ela falava. Tanto é que a fala dela aqui é a que mais questiona, né? Porque ela está sendo a última ali a falar. Então, mas como assim? Tornava a lebre. Parecem cegos? Não veem que a água cai da folha das árvores? Aquela pessoa insistente, né? A lebre estava insistindo ali com os seus questionamentos, certo? Bom, então aqui, né, fizemos assim uma leitura do nosso texto, fizemos uma análise aqui do nosso texto. Bom, agora o que a professora vai propor para vocês? Para a gente reescrever o texto utilizando os 2 pontos. Bom, como assim? Então, a professora vai recuperar o texto com vocês e a gente vai tentando colocar ali a apresentação do personagem, usar os 2 pontos e aí colocar a fala, para a gente ver o que vai dar de diferente, digamos assim, no texto, tá bom? Vamos lá então? Bem, então vamos colocar aqui o início do nosso texto. Então, a causa da chuva. Não chovia muitos e muitos meses, de modo que os animais ficaram inquietos. Uns diziam que ia chover logo, outros diziam que ainda ia demorar, mas não chegavam a uma conclusão. Bom, aqui o autor fez aquela apresentação inicial do texto. Aí vai começar as falas dos personagens. Qual que é o primeiro personagem que falava? Vocês lembram? Isso mesmo, a galinha. Então, o que a galinha falava lá? Chove só quando a água cai do teto no meu galinheiro. Esclareceu a galinha. Então, ela está esclarecendo, ela está, né, explicando ali para os animais que esse é o motivo de estar chovendo. Então, como que nós vamos fazer? Lembrando, então, que esse trechinho que nós temos aqui dentro do retângulo, nós vamos transformar ele em uma apresentação do personagem que vai falar e daí na fala do personagem. Então, como que nós podemos aqui? Quem que está falando? A galinha. Então, como é que nós vamos colocar ali? Isso, a galinha esclareceu. Ótimo. Então, a galinha esclareceu. E o que vem ali depois, então, do esclareceu? Isso, os 2 pontos que a professora falou. Então, a galinha esclareceu. Coloquei os 2 pontos, aí vou colocar a fala da galinha. Então, a fala dela vai continuar com o quê? Com o travessão. O que a galinha esclareceu? Isso mesmo, chove só quando a água cai do teto do meu galinheiro. Então, eu vou escrever esse trecho aqui, que é o que a galinha está falando. Eu não vou mais colocar esclareceu, porque eu já coloquei aqui. Já apresentei o personagem que vai falar. Então, olha lá. A galinha esclareceu. Chove só quando a água cai do teto do meu galinheiro. Certo? Então, fizemos ali um pedacinho do texto. Olha lá. Não chovia muitos e muitos meses, mas não chegava a uma conclusão. A galinha esclareceu. Chove só quando a água cai do teto do meu galinheiro. Tá. Quem fala depois da galinha? Isso, o sapo, né? E o que o sapo fala? Ora, que bobagem! Disse o sapo de dentro da lagoa. Chove quando a água da lagoa começa a borbulhar suas gotinhas. Então, quem vai falar agora é o sapo. Então, como que eu vou colocar? Ó, disse o sapo de dentro da lagoa. Como que eu posso colocar? Posso colocar, né, bem como está aqui, disse o sapo de dentro da lagoa, ou posso colocar o sapo de dentro da lagoa disse, né?
o autor aqui, ele coloca onde que o personagem está, né? Dentro da lagoa. Então, eu posso utilizar esse recurso aqui também. Então, ó, o sapo de dentro da lagoa disse. Então, estou anunciando quem vai falar. Fiz o anúncio de quem vai falar, o que eu coloco lá no finalzinho? Isso mesmo, 2 pontos de novo. E aí, vou colocar a fala do sapo. Ora, que bobagem, disse o sapo? Não, né? O disse o sapo de dentro da lagoa, eu vou tirar. Então, eu vou tirar esse trecho e vou escrever o resto. Ora, que bobagem, chove quando a água da lagoa começa a borbulhar suas gotinhas. Olha lá. Ora, que bobagem, chove quando a água da lagoa começa a borbulhar suas gotinhas. Quem vai falar agora? Então, ó, já fizemos esse trecho aqui da fábula. Quem que fala depois do sapo? A lebre, né? Então, como assim? Disse a lebre. Está visto que chove quando as folhas das árvores começam a deixar as gotas d'água, cair as gotas d'água que tem dentro. Então, olha lá, né? A professora vai deixar pequenininho essa primeira parte, porque o que nós precisamos é do que nós estamos usando agora. Então, quem que fala agora? A lebre, né? Então, como que nós vamos colocar? Isso mesmo, a lebre disse. O que que eu vou colocar ali? 2 pontos. O que que ela diz? Como assim? E olha o ponto de interrogação. Então, como assim? Está visto que chove quando as folhas das árvores começam a deixar a cair as gotas d'água que tem dentro. Então, olha aqui, ó. Aqui nós fizemos o primeiro trecho do nosso texto, né? Então, colocamos o diálogo ali entre os personagens e aí, nesse momento, começou a chover. E o diálogo continua, né? Então, olha lá. Viram? Gritou a galinha. O teto do meu galinheiro está pingando. Isso é chuva. Então, quem que está falando aqui? A galinha. E vejam, gritou. Então, o autor enfatiza que ela está gritando, ela não está falando, né? Então, a galinha gritou. O que que eu vou pôr aqui? 2 pontos. O que que ela gritou? Isso. Viram? O teto do meu galinheiro está pingando. Isso é chuva. Aí, né? Então, vem o outro personagem, que é o sapo. Então, como que nós vamos fazer agora? Isso. Olha lá. Disse o sapo. Então, o sapo disse, né? O sapo disse. O que que eu coloco ali? 2 pontos. O que que o sapo disse? Ora, não vê que a chuva é a água da lagoa borbulhando? E quem que vem falar por último, que retorna a falar? A lebre, né? Mas como assim tornava a lebre? Parecem cegos, não veem que a água cai das folhas das árvores? Então, como que eu vou colocar esse tornava a lebre aqui? A lebre tornou a falar, né? E aí, coloco 2 pontos. Então, a lebre tornou a falar. Mas como assim? Parecem cegos? Não veem que a água cai da folha das árvores? E aí, nós temos novamente aqui, ó, toda a estrutura do nosso texto na forma que do texto ali, só que com o travessão e os 2 pontos. Vocês acham que mudou alguma coisa no texto? Que vai mudar o sentido do texto? Vamos fazer uma leitura rapidinha, olha lá, ó. A causa da chuva. Não chovia há muitos e muitos meses, de modo que os animais ficaram inquietos. Uns diziam que ia chover logo, outros diziam que ainda ia demorar, mas não chegavam a uma conclusão. A galinha esclareceu. Chove só quando a água cai do teto do meu galinheiro. O sapo de dentro da lagoa disse. Ora, que bobagem! Chove quando a água da lagoa começa a borbulhar suas gotinhas. A lebre disse, como assim? Está visto que chove quando as folhas das árvores começam a deixar cair as gotas d'água que tem dentro. Nesse momento, começou a chover. A galinha gritou, viram? O teto do meu galinheiro está pingando. Isso é chuva. O sapo disse, ora, não vê que a chuva é a água da lagoa borbulhando? A lebre tornou a falar, mas como assim? Parecem cegos? Não veem que a água cai das folhas das árvores? E aí, mudou alguma coisa, um sentido do texto? Não, né? O sentido do texto continua o mesmo. Então, nós, né, a hora que nós formos escrever, temos esses 2 recursos.
ou apresentar o diálogo com os dois pontos e o travessão, ou apresentar o diálogo com a fala do personagem usando o travessão e apresentando o personagem ali no meio desta frase, tá? Bem, aí vejam, né? A gente sabe que o autor fala lá, mas não chegava a uma conclusão. Como que vocês acham que eles poderiam chegar a uma conclusão? Se eles soubessem, né, a verdadeira causa da chuva, e como que eles poderiam descobrir isso, será? Se informando, né, conversando com outros animais, lendo, né? Talvez dessa forma eles poderiam descobrir a verdadeira causa da chuva. Então, vamos agora continuar o nosso texto? Então, a professora trouxe para vocês uma proposta para a gente organizar aqui umas frases e tentar montar ali uma continuação desse texto, tá? Bem, então vamos ler as frases e escolher qual delas será que vai ser a primeira aqui para a gente continuar o nosso texto. Como vamos saber? Respondeu o sapo. Vamos chamar o cachorro para ler. A lebre, muito curiosa, pegou e questionou. De repente, avistaram um pequeno livro trazido pela enxurrada. O que está escrito aqui? O cachorro veio e leu em voz alta. A galinha sugeriu. Qual dessas frases vocês acham que deve ser a primeira? E o texto que nós vamos continuar. Isso, muito bem, né? De repente avistaram um pequeno livro trazido pela enxurrada. Então, vamos organizar lá essa nossa primeira frase. Tá, então, de repente avistaram um pequeno livro trazido pela enxurrada. E daí? Qual será a próxima frase? Ah, isso mesmo! Para meu texto continuar tendo coesão, né, e coerência, alguém tem que pegar esse livro. O livro está sendo levado pela enxurrada, então a lebre, muito curiosa, pegou e questionou. Então, a lebre, muito curiosa, pegou e questionou. O que será que ela questiona? Como vamos saber? Respondeu o sapo. Não, foi o sapo que respondeu. Será que ela questiona, vamos chamar o cachorro? Isso, o que está escrito aqui? Ela questiona. E aí? E agora? Vamos chamar o cachorro para ler? Isso, como vamos saber? Respondeu o sapo. Tá, e agora? A fala da galinha, muito bem. A galinha sugeriu. O que a galinha sugere, então? Vamos chamar o cachorro para ler, ótimo! E o cachorro veio e leu em voz alta. Então, o que a gente vê aqui? Que o cachorro sabia ler, eles não. Tá, e aí vamos ver lá. O cachorro veio e leu em voz alta. O que ele leu em voz alta, será? Todos ficaram admirados, em uma nuvem, gotinhas se juntam. Ah, tem que começar com a frase que está com travessão. Muito bem, estão observando direitinho. Então, a chuva ocorre porque o calor faz a água evaporar. Então, o cachorro veio e leu em voz alta. A chuva ocorre porque o calor faz a água evaporar. E vai continuar a explicação. E daí, todos ficaram admirados? Não. Isso, em uma nuvem, gotinhas se juntam formando gotas maiores de água. E aí? Qual das duas agora? Ah, tenho que continuar a explicação. Muito bem. As gotas ficam pesadas demais para continuar na nuvem e caem como chuva na terra. E a frase final? Todos ficaram admirados e a discussão sobre a causa da chuva acabou. Então vejam, temos aqui a continuação do nosso texto, olha lá. De repente avistaram um pequeno livro trazido pela enxurrada. A lebre, muito curiosa, pegou e questionou. O que está escrito aqui? Como vamos saber? Respondeu o sapo. A galinha sugeriu. Vamos chamar o cachorro para ler. O cachorro veio e leu em voz alta. A chuva ocorre porque o calor faz a água evaporar. Em uma nuvem, gotinhas se juntam, formando gotas maiores de água. As gotas ficam pesadas demais para continuar na nuvem e caem como chuva na terra. Todos ficaram admirados e a discussão sobre a causa da chuva acabou. Então, agora, a professora vai deixar aqui na tela para vocês copiarem o texto com um detalhe. Eu tirei os pontos finais, o travessão e 2 pontos, tá? Então,
interrogação também. Então, vocês vão copiar pontuando corretamente o texto. Daqui a pouquinho eu volto para nós conferirmos, tá bom?
professora destacou aqui, então vão olhando aí no texto de vocês. Ó, de repente avistaram um pequeno livro trazido pela enxurrada. Ponto. A lebre, muito curiosa, pegou e questionou. 2 pontos. Vejam que ela questiona, eu estou dando a pista que aqui vai ter ponto de interrogação. Então, travessão, o que está escrito aqui? Travessão, como vamos saber? Né? Sei que é uma pergunta porque pela forma que está aqui o como, né? Como vamos saber? Então, como vamos saber? A galinha sugeriu 2 pontos de novo. O travessão, ponto final. O cachorro vem e leu voz alta. Então, ele vai ler em voz alta. Então, também vou colocar os 2 pontos. O travessão, né? A pontuação na explicação e o ponto final. Certo? Ótimo, muito bem. Então, o nosso objetivo era identificar no texto lido a pontuação utilizada e o seu efeito de sentido. Nós fizemos isso. Vocês têm uma tarefa, né, para produzir um diálogo aí entre 2 personagens sobre a importância da chuva e pontuar ele direitinho. Se cuidem e continuem estudando sempre. Até! Vem aí, história. Olá, crianças, tudo bem? Olha a professora Maria aqui novamente. Vamos fazer nossa aula de história? Pegando o caderno, a folhinha de atividades, o lápis, a borracha e vamos continuar com a história da chegada do povo africano aqui no Brasil. Vamos lá? Preparados? Então vamos começar. Nosso tema de hoje é a herança cultural africana e o nosso objetivo é compreender a importância do povo africano para a formação de nossa cultura. A aula passada nós vimos como que eles chegaram aqui no Brasil. Muitos vieram trazidos, muitos não, a sua maioria, trazidos à força nos navios chamados de tumbeiros. Por que navios tumbeiros? Porque muitos desses que foram trazidos para o Brasil nem chegaram a completar a travessia. Durava mais de 50 dias a saída deles da África até chegar no Brasil. E alguns morriam nos porões. Então, por esse motivo, esses navios, que podem também ser chamados de navios negreiros, receberam, né, o nome de navios tumbeiros, porque muitos ali morriam e depois tinham seus corpos, então, atirados ao mar. A gente vai rever alguma coisa da aula passada e continuar com as contribuições, então, que esse povo deixou para o nosso Brasil, para a nossa cultura. Vamos lá? Preparados? Então, vamos! Povo africanos, então, chegaram no Brasil, né, como nós já vimos a aula passada e a professora novamente está trazendo para vocês, amontoados nesses navios tumbeiros. Muitos deles tiveram uma tristeza profunda, que era para eles chamado de banzo, que é a nossa depressão. Lembra que nós já conversamos sobre isso em umas aulas anteriores, quando nós comentamos da Rainha Maria I lá de Portugal? Então, com a morte dos filhos, ela sentiu-se muito triste e ela desenvolveu a depressão e o povo lá achou que ela estava louca. Aqui, com os povos africanos que foram trazidos para o Brasil, muitos deles também tiveram essa tristeza profunda. E lá da língua deles é chamado então de banzo. Vieram para trabalhar principalmente nos engenhos da cana-de-açúcar, na mineração e também no cultivo do café. Reparem a primeira imagem que a professora trouxe ali. Ali é uma das instalações do engenho. O que é um engenho, professora? Nós temos a fazenda, onde era cultivada, então, a cana-de-açúcar, e dessas fazendas também tinha o engenho que ia processar, então, esse produto. Vocês já tomaram caldo de cana? Já repararam como o tio lá faz a moagem da cana, que ele coloca entre os cilindros, aí aquela cana é espremida e sai o suco que a gente toma? Mais ou menos assim, só que olha o tamanho, por causa da grande quantidade, então, que eles utilizavam, né, para processar. Então, essa é a moenda. Depois desse caldo espremido, ele ia para a caldeira, onde fervia até engrossar. Já viram a mamãe fazendo lá açúcar queimado para caramelizar bolos ou tortas? Pudins? Parecido com isso, então aquele açúcar ficava escuro, o caldo ficava escuro. Aí eles colocavam esse caldo para secar em umas formas, que era na casa de purgar. Casa de pulga, professora?
purgar. É a mesma coisa que descansar, aonde então esse pão de açúcar descansava, até depois então ser enviado lá para a Europa, onde ele era refinado, aí trazido novamente para ser consumido no Brasil. A segunda imagem é eles trabalhando na mineração. A terceira imagem é no plantio e também na colheita do café. E a terceira é mais esse outro item aqui, ó. As mulheres africanas que foram então escravizadas foram responsáveis pelas mudanças do quê? Da alimentação. Elas trouxeram muitos temperos, muitas das suas formas de produzir a alimentação aqui nas fazendas. Então a gente tem a introdução da pimenta, do leite de coco e muitas outras, o azeite de dendê, que vai modificar um pouquinho a forma então como era produzido a alimentação aqui no Brasil. Então a importância deles também para a nossa alimentação, além dos trabalhos que eles realizavam. A maioria desses africanos que vieram para o Brasil foram trazidos, né, da origem Banto. Alguns livros está escrito Banto, é o mesmo, tá? Então, da região de Angola, do Congo, de Moçambique. Eles eram excelentes metalúrgicos. Que é isso, professora? Sabiam trabalhar com o ferro muito bem. Olha a imagem que a professora trouxe. Atentem aos detalhes das pontas de lanças que eles faziam. Muito superiores até às que os portugueses tinham trazidos aqui para o Brasil. O machado, a enxada, eram muito superiores às que existiam aqui no nosso país. Também ocorre a influência do povo africano no nosso vocabulário, ou seja, várias das palavras que nós até hoje nós falamos têm as suas raízes dos povos africanos. Por exemplo, moleque, vem cá, moleque. Quem nunca ouviu isso? Quiabo, você gosta de comer quiabo? Fubá, olha o fubá para fazer uma polenta. Caçula, que é a criança menorzinha, ó, meu caçulinha aqui, o filho mais novo. Angu, um mingau, a mesma coisa. Cachaça, a pinguinha. Dengoso, né, manhoso, a mesma coisa. O berimbau, que a professora trouxe ali o instrumento para quem faz capoeira, a gente já vai falar sobre a capoeira. Dá para vocês perceberem, então, que nós temos também o maracatu, que foram alguns dos exemplos das palavras que a professora trouxe. Maracatu é um grupo, olha. Então, eles têm os instrumentos e eles fazem, então, essas festas, né, que é de origem africana e que foram trazidas, então, para a nossa cultura também. Para nós podermos registrar essa primeira parte da nossa aula, nós vamos pegar o caderno, a professora vai dar 7 minutinhos para vocês, nós vamos colocar lá história, a data de hoje, o nosso tema, que é herança cultural africana, e vamos anotar então que os africanos escravizados vieram trabalhar principalmente onde que a prof falou? Nos engenhos de cana-de-açúcar, na mineração, no cultivo do café. As mulheres africanas escravizadas foram as responsáveis pela mudança na alimentação e na utilização de novos temperos em nossa culinária. Os africanos de origem banto trabalhavam muito bem com o ferro e no nosso vocabulário ele tem então muita influência de palavras de origem africana. A professora citou alguns exemplos que a gente já viu ali atrás, ó: moleque, fubá, dengoso, berimbau e maracatu. 7 minutinhos, pessoal. Vamos lá?
Pronto, podemos continuar? Vamos ver um pouquinho então da influência musical do povo africano aqui em nosso país. A professora trouxe essas imagens para vocês, não sei se vocês já viram na televisão ou nos livros, em revistas, enfim. Eles influenciaram a nossa música como, professora? No samba, no afoxé, esse instrumento, e também tem um grupo que recebe esse nome e que usa então esses instrumentos durante as suas apresentações. Aqui nós temos a congada e também a umbigada. Que é isso, professora? É uma dança onde eles realmente batem o umbigo um com o outro e é então uma forma da cultura deles através da música e que muitas regiões do nosso país continuam fazendo então essas apresentações. Vamos lá então, continuando. Capoeira. Ai, professora, eu não gosto de capoeira. Vou contar um segredo para você. Eu também não gostava, porque eu não conhecia a história da capoeira. Eu só via os grupos se apresentando, mas eu não entendia como que acontecia aquilo. Aí eu fui aprender a história da capoeira. Então a professora trouxe um pouco da história da capoeira para vocês, para nós podermos repensar essa forma de olhar a capoeira que já foi proibida no início da República Brasileira. Inclusive, quem praticava a capoeira era detido com 3 meses de detenção, ou seja, prisão, e quem ensinava, que hoje nós chamamos de mestre de capoeira, ficava o dobro do período detido ou preso. Foi parar em nosso Código Penal. Então, o Código Penal brasileiro teve a capoeira como um crime e as pessoas, então, que praticavam ou que ensinavam eram punidas. Mas antes um pouquinho disso acontecer em nosso país, vamos relembrar um pouquinho lá da época do Império Brasileiro. A princesa Isabel, ela tinha uma guarda chamada Guarda Negra. E essa Guarda Negra era formada principalmente por capoeiristas para protegê-las, principalmente, gente, depois que começou lá a serem feitos, editados, colocado em ação as leis abolicionistas que nós já vimos nas aulas anteriores, ventre livre, sexagenário, principalmente a Lei Áurea. Então a princesa Isabel começou a sofrer ameaças. Olha só, coisas de hoje em dia não, lá no passado já tinha isso. Então ela tinha esse grupo chamado Guarda Negra para protegê-la. Quero que vocês então conheçam um pouquinho da história da capoeira para nós tentarmos mudar essa visão aí. Vamos lá? Vamos então. Forma de luta e resistência utilizada pelos africanos escravizados no Brasil. Eles não tinham arma, gente. A arma deles era o corpo. Então eles usavam os braços, as pernas para se defender. Alguns autores dizem que a capoeira veio da África. Lá na África tem uma dança chamada Ndogolo, que ela se inspira na briga de zebras, que é então para procurar, né, a fêmea para fazer o acasalamento. Eles faziam esse tipo de luta lá na África, fazem ainda em algumas tribos, quando a menina entra na puberdade. Então os meninos disputam essa dança para ver quem vai pegar a menina lá para casar com ela então. Mas a maioria dos autores acreditam e têm, né, convicção que a capoeira surgiu aqui no Brasil como uma forma de resistência desse povo que usava então o seu corpo para se defender. É uma representação cultural que mistura então o esporte, a luta, a cultura, a dança popular, a música e a brincadeira, caracterizada, como a professora já falou, de movimentos usados então o pé e as mãos. E alguns grupos, né, fazem até acrobacias, que a gente já vai ver numa imagem ali para vocês verem como que é. Movimentos ágeis com o corpo, então aqueles saltos que eles dão. Sempre acompanhado por música e ladainhas. O que é ladainhas, professora? É mais lento, é a reza, é o antigo de Angola, né? O tipo Angola de capoeira. Nós temos a capoeira regional e a capoeira de Angola, que a prof já vai explicar. Quais são os instrumentos da capoeira, professora? Atabaque, berimbau, pandeiro, agogô, cachixi, dobrão e a baqueta, que a professora trouxe para vocês conhecerem. Se algum de vocês já pratica, com certeza já devem até tocar
tocar alguns desses instrumentos. Então, o berimbau, que nós já vimos, o cachixi, o dobrão, que às vezes é uma moeda ou uma pedra, não importa, a baqueta, que é a varinha, então que eles vão tocar o berimbau, o pandeiro, o atabaque e o agogô. Esse é de metal, mas nós temos também um que é feito de coco. Então são dois cocos assim, que eles também com um pedacinho de pau, eles também, uma vareta, vamos dizer assim, eles também fazem o acompanhamento junto com a bateria, como eles falam, da capoeira. Olha a imagem que a professora falou. Então, é a roda de capoeira, que é tombada como patrimônio histórico. Continuando. Hoje, então, a capoeira é considerada como patrimônio imaterial da humanidade. Foi tombada pelo IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e em 2008. E em 2014, a Unesco tombou a capoeira, então, como patrimônio imaterial da humanidade. Vários mestres se destacam. No passado, nós tivemos o Bimba, que foi o responsável, então, por fazer uma apresentação para Getúlio Vargas e tirou a capoeira, vamos dizer assim, da rua e trouxe para as academias. Mestre Pastinha, que era mais o estilo Angola, o Bimba era o regional. Mestre Canjiquinha e dentre outros. E aqui em Ponta Grossa nós temos? Sim, temos sim. Podemos citar alguns exemplos que são mestres que a professora conhece. De repente, se a professora não citou o que você pratica, o que é o seu mestre, manda para a professora o nome. Então nós temos o mestre Polaco, o mestre Splinter, o mestre Valdemar, o mestre Chico, e também nós temos mestres de outras cidades, de Curitiba, de Araucária, que têm trabalho de capoeira aqui em Ponta Grossa, como o mestre Spock, o mestre Popline. A capoeira chegou a ser proibida no início da República, como a prof falou, e hoje então ela é patrimônio imaterial da humanidade e muitos mestres fazem trabalho fora do Brasil. Vamos fazer a nossa atividade de relacionar as colunas com os instrumentos de capoeira? Para quem pratica é mais fácil, mas para quem ainda está aprendendo hoje, vamos ver se vocês conseguem? 4 minutinhos para vocês, então, a prof espera.
ver se vocês acertaram. Letra A, berimbau e cachixi. Qual dos 3 desenhos é o berimbau e o cachixi? Opa, estamos lá no primeiro, lá embaixo, apareceu aqui a letra B, que é o agogô e pandeiro. Esse é o cachixi? Não, né? É o agogô e o pandeiro. E esse aqui, qual será que é? Letra C, o atabaque. E aqui, então, sobrou o berimbau e o cachixi. Então, ficou letra B, C e A. Depois vocês podem até pintar, né, os instrumentos se vocês quiserem. Continuando a nossa aula, professora. Olha aqui os responsáveis pela capoeira ficar tão famosa no Brasil. Tipos de capoeira, como a prof já comentou, a regional do mestre Bimba, a Angola de mestre Pastinha e atualmente se fala num estilo contemporâneo, que é a mistura dos outros dois. Então, além, quem que vai ditar o ritmo? É a bateria. Então, se ele está bem rápido, com palmas, é regional. Se ele está mais lento, mais calmo, mais no chão, né? É a Angola do mestre Pastinha. Em 2003, foi criada uma lei federal que torna obrigatório o ensino da cultura afro-brasileira nas escolas do Brasil. E nós devemos, então, o quê? Prestigiar e valorizar, respeitar a cultura dos outros povos, mesmo que eu não goste da capoeira. Eu aprendi a gostar, mas às vezes eu acho que isso aí não está certo. Mas eu tenho que respeitar porque é a cultura de um povo que veio somar para o crescimento do povo brasileiro. Então aqui para vocês conhecerem eles novamente, ó, a professora citou lá, mas não mostrou as fotos. Aqui nós temos, ó, mestre Bimba. Ele fez uma apresentação para o Getúlio Vargas, na época lá do Estado Novo, e em 1937 ela vai vir então para as academias. Então muitas pessoas passaram a olhar a capoeira de uma outra forma e vão então vir a praticar, e hoje muitos desses discípulos, como eles chamam, estão em outros países. Sabiam por que é apelido, ou como eles dizem, alcunha? Bimba, Pastinha, Canjiquinha, Sinhozinho, Popline. Por que isso? Como ela foi criminalizada, ou seja, quem fizesse lá no passado era considerado criminoso, eles davam esses apelidos para a pessoa não ser reconhecida. Por exemplo, batiam na minha casa. Aqui que mora, vamos dizer que o meu apelido ou a minha alcunha seja Sinhá. É aqui que mora Sinhá, ela vai ser detida. Não, aqui mora a professora Maria Aparecida. Então eles não sabiam que era eu. Era uma forma que eles tinham de burlar um pouquinho a polícia e poderem praticar então a sua capoeira sossegado. Hoje ela, em muitos países, aliás, muito mais reconhecidos lá fora do que aqui no Brasil. Então, muitos gringos estão aprendendo a capoeira, enquanto os nossos mestres aqui, alguns deles, né, coitadinhos, ficando esquecidos. Então, se você pratica capoeira, você tem a obrigação de falar do seu mestre, de contar a história da capoeira. E se você não gosta, agora você vai aprender a gostar, né? Porque você está vendo como que ela surgiu, que ela era uma resistência, a forma, então, como ela foi, né, trazida para o nosso país, ou como ela se desenvolveu aqui no nosso Brasil, como muitos autores acreditam, que a professora já comentou para vocês. Alguns que a professora citou o nome, que são de Ponta Grossa: mestre Polaco, o mestre Chico, o mestre Splinter, que fazem trabalhos maravilhosos aqui em Ponta Grossa, além de muitos outros, como a professora já comentou com vocês. Vamos fazer mais uma atividade para gravar isso? Vamos lá então. Nós vamos colocar V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas sobre a herança do povo africano, então, em nossa cultura. Vamos lá? Aí a professora faz a leitura e a correção com vocês individual. 4 minutinhos também. Valendo!
Podemos corrigir? Vamos lá então. A primeira aqui, ó. A capoeira regional, que a professora explicou para vocês, tem os movimentos mais rápidos que a capoeira de Angola. Lembram? A regional tem palmas, a de Angola não. É mais calma, vamos dizer assim. Verdade, professora. O berimbau é um dos instrumentos utilizados na capoeira. É falso ou é verdadeiro? Verdadeiro, professora. Em 2003 foi criada então uma lei federal que obriga as escolas a ensinarem a cultura afro-brasileira, africana e a indígena também, tá? Nós temos que trabalhar esses povos também junto com as nossas disciplinas. É verdade? É, a professora acabou de falar que é verdade, ó. Devemos valorizar a cultura de todos os povos que formaram o Brasil. Valorizar e respeitar. Muito bem. O povo africano contribuiu em nosso vocabulário, na música, na dança, na culinária, no uso de instrumentos de trabalho e muito mais. Verdade, professor. Em nossa cidade não temos academia que ensina capoeira. Será? Temos, né? A professora até trouxe alguns exemplos para vocês ali. Falso, professora. E a última, a capoeira hoje é considerada como patrimônio imaterial da humanidade. Verdade, professora. Aí, gostou de aprender um pouquinho sobre a capoeira? Viu como é bom a gente conhecer a história? Para daí nós podermos fazer o nosso julgamento? Vamos ver se atingimos o nosso objetivo? Compreendemos a importância do povo africano para a formação da nossa cultura? Beleza, né? Para encerrarmos a nossa aula, a professora vai deixar para vocês um vídeo, um pouquinho da história da capoeira, mostrando o gingado, a dança, o esporte, a luta do grupo de capoeira Caravelas Negras, que foi filmado na cidade de Laguna. É um amigo meu, o contramestre Crespo e o mestre Sinhozinho, para vocês sentirem um pouquinho o axé desse grupo. Até a próxima aula, pessoal. Beijos. Até! Vem aí, matemática. Olá, crianças! Bem-vindos ao nosso Clube da Matemática! Estão animados para resolver mais um desafio hoje? Ótimo! Então acompanhe na telinha da professora o que nós vamos resolver. Vamos lá? Então, o nosso desafio é a encomenda, né? Vamos lá com a professora? Vamos ler junto comigo? A confeitaria em que Bruna trabalha recebeu uma encomenda de 64 bolinhos. Nas instruções de entrega, consta que uma caixa deverá ser enviada com o triplo de bolinhos contidos na outra caixa. Quantos bolinhos foram colocados em cada caixa? Então, esse é o nosso desafio de hoje, que também encontra-se aí na sua folha de atividades. Você vai ter 5 minutinhos para pensar um jeito de resolver, que eu já volto para conferir. Vamos lá?
crianças? Conseguiram? Ótimo! Quem não conseguiu, mas se esforçou, não tem problema não. Vamos ver aqui com a professora? Vamos lá. Então, na nossa atividade, no nosso problema, nós tínhamos ali 64 bolinhos para ser entregue em duas embalagens, né? Duas caixas diferentes. Uma caixa com tanto de bolinhos e na outra caixa o triplo de bolinhos. Então, vamos pensar assim com a professora. A parte A é uma caixa que vai ter uma quantidade de bolinhos. A outra caixa será o triplo da parte A. Então, primeira caixa, a parte A, a segunda caixa, o triplo da parte A. Se eu for dividir os 64 bolinhos, eu vou ter que dividir de modo que uma parte fique numa caixa e 3 partes, porque é o triplo, fique na outra caixa. Isso me dá um total de 4 partes iguais. Então, nesse sentido, rabiscando aqui o nosso pensamento, né? O que a gente tem que fazer agora? Pegar os 64 e dividir por 4, que a gente encontrou 16. Isso mesmo, dividindo 64 por 4 dá 16. Então, uma parte tem 16, que é a parte A. E a outra parte, que é a outra caixa, vai ter o triplo de 16. 16 mais 16 mais 16, que é 48. Ou 3 vezes o 16, que é 48 também. Então, a resposta é, em uma caixa foram colocados, então, 16 bolinhos e na outra caixa, 48 bolinhos. Então, esse problema é um problema de divisão em partes desiguais e proporcionais. Lembra que nós fizemos muitos problemas nas aulas anteriores, falando do dobro, repartindo em partes que tivesse 2 partes aqui, 3 partes aqui, ou seja, 2 grupos, na referência de proporção de 2 para esse e 3 para aquele. Então, nessas ideias de divisão em partes desiguais, nós temos também que pensar em partes iguais, que eu separo, né? Um tanto para um tanto para o outro conjunto. Entendido isso? Ótimo! E nós vamos ficando por aqui. Continue se esforçando. A gente vai se ver lá no próximo Clube da Matemática. E não se esqueça, siga a professora nas redes sociais para a gente ter mais desafios para resolver. Combinado? Ok, então um grande beijo e até a nossa próxima aula do Clube da Matemática. Tchau, tchau!